bom dia a todos, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Yuri Cardoso, eu sou pré-vendas da EasyWord e hoje a ideia é a gente bater um papinho sobre o EDRO, o Endpoint Detection and Response Optimum, aí o lançamento recente da Kaspersky, que todo mundo deve estar aí um pouco curioso, alguns já devem ter mexido, mas a ideia é mostrar para vocês o panorama desse cara, quais são os processos para você conseguir implementar esse cara dentro de um ambiente, algumas funções que você consegue fazer nele, como verificar a parte do Threats Report, ou seja, como verificar a trilha de auditoria para entender como uma ameaça funciona, partindo disso, como criar um índice de comprometimento, como fazer um escaneamento, quais são os pré-requisitos para a gente conseguir trabalhar essa parte do EDRO. Tranquilo? Bom, a primeira coisa que a gente sabe é que o EDRO ele entrou aí, vamos colocar assim, como um add-on para dentro do KSC. Quem já está há um tempo dentro do ambiente da Kaspersky sabe que a Kaspersky já tinha um software de EDR, já tinha uma solução de EDR, porém ele fazia parte do Kata, ou seja, ele fazia parte de um bundle de segurança que ele tem um nicho de empresas muito maior, ou seja, ele era para aquele tipo de empresa onde o cara tinha uma equipe de segurança especializada, ia trabalhar algum tipo de SOC, ou para empresas de larga escala, porque aí você tinha o Kata, que seria o APT, e dentro do Kata, junto ao seu Central Node, que seria a sua console de gerenciamento, você tinha o EDR da Kaspersky, que já conseguia trabalhar ali, junto com a questão da sandbox, com a parte de trilha de auditoria. Só que ele é um cara que ficava praticamente inviável para pequenas e médias empresas, porque ele era um cara que era muito caro, o custo de hardware também é muito elevado, justamente pelo poder que ele vai trazer, lógico, com esse conjunto de APT, sandbox, EDR, etc. Com isso em mente, a Kaspersky começou a entender que os concorrentes estavam começando a trazer EDRs mais simples, ou seja, EDRs que ainda assim são muito bons, vão trazer para você a trilha de auditoria, o escaneamento baseado em índices de comprometimento, dentre outras funcionalidades, só que com uma gerência simplificada, às vezes agregada ao próprio endpoint, fazendo com que pequenas e médias também consigam ter esse tipo de proteção. E aí, com isso, a gente chega no EDRO, que é por isso que ele tem essa terminologia com um finalzinho O aí para a parte de Optimum, justamente porque ele é um cara que é para ser otimizado, né? Ele é um cara que ele é para entrar nesse mundo e levar a Kaspersky também para essa concorrência, nessa corrida de DR, de XDR, etc. Com isso, ele é um cara que ele é acoplado dentro do KSC, do Security Center, para você conseguir fazer a utilização dele, e ele tem algumas coisas bem legais. Então, quando a gente está tratando de pré-requisito, obviamente, a gente precisa ter o KSC implementado, o Security Center, mas mesmo que vocês vão começar a dar uma olhada aqui agora na minha tela, onde vai estar o meu Security Center, não vai ser esse cara com que a gente vai trabalhar prioritariamente. Por quê? A princípio, o EDRO ele está trabalhando somente com a console web, tá? Então, mesmo que vocês já tenham o Security Center, já tenham um determinado domínio, já trabalhem muito com ele, para aqueles que ainda não conheceram, ainda não brincaram, vamos dizer assim, o suficiente com a web console, para poder trabalhar o EDRO, pelo menos nesse primeiro momento, ela é de extrema necessidade, porque é lá que a gente vai fazer as instalações, é lá que a gente vai fazer o download dos plugins, o acesso à licença, e é lá que a gente vai verificar as trilhas de auditoria e algumas outras funções do EDRO, ok? Para quem não conhece, imagino que grande parte de vocês conheçam, esse é a console principal do Kaspersky, que é o nosso famoso KSC, Kaspersky Security Center, que ele é o cara principal, é por ele que você administra o que a gente chama de CASB, que seria aí a linha Enterprise da Kaspersky. Então aqui você vai ter todas as funcionalidades para trabalhar, da parte do antivírus, etc. Esse cara seria o pré-requisito máximo, então a instalação de um produto da Kaspersky, que seria o KSC, já é a nossa primeira necessidade. Com isso, dentro do mesmo pacote do Security Center, a gente tem o instalador da Web Console, que nada mais é do que um Security Center acessado via navegador. Você vai ter praticamente as mesmas funcionalidades dentro da mesma localização. Então, para quem já tem um costume muito bom com o Security Center, dentro da Web Console você não vai se perder de maneira nenhuma, tá? O gerenciamento é bem bacana. E a gente tem que vir para essa Web Console, porque como eu disse anteriormente, a administração do EDRO, e agora ela está se dando totalmente pela Web Console, tanto o gerenciamento quanto a visualização, ok? Então, bom, trabalhando etapas para a gente começar a brincar com o EDRO. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Inclusive até para outros produtos da Kaspersky, instalação do plugin. Sem o plugin a gente não consegue criar políticas, não consegue criar tarefas, não consegue fazer o gerenciamento próprio da funcionalidade. Então a gente vindo aqui na parte de Console Settings, Web Plugins,
A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar esse pluginzinho aqui, ó, Kaspersky Endpoint Agent, que seria o plugin que vai fazer a ativação do EDRO. E o processo é simples, é o famoso ADD, pesquisa o plugin e faz o download. Plugin baixado, ele vai fazer as atualizações devidas, vai mostrar aqui que está instalado tudo bonitinho. E uma coisa que é legal, até falar dessa parte de EDRO, tá, pessoal? Se o cliente já possui Select, já possui Advanced dentro do ambiente dele, ou ele vai colocar em conjunto com EDRO, não é preciso que você instale duas coisas separadamente. Ou seja, você não precisa instalar o Kaspersky e o agente do EDRO. O endpoint da Kaspersky, a partir da versão 11.4, ele passa também a ser um endpoint agent, ou seja, a ser o sensor do EDRO. Então, ele vai passar informações para a console. Então, por exemplo, em ambientes onde o cliente já possui Kaspersky, ele não vai precisar fazer nenhuma instalação adicional. No máximo, se ele não tiver o endpoint atualizado, ele vai ter que atualizar para a versão 11.4, mas não vai requerer nenhum tipo de atualização adicional. Isso aí acaba sendo muito legal, principalmente quando a gente vai bater com alguns concorrentes, onde a gente vai precisar instalar um agente à parte, ou a gente vai ter uma console de gerenciamento à parte, ou algo nesse nível. E aí, para os conhecedores de Kaspersky, uma coisa que vai mudar nessa parte de endpoint é que antes da versão 11.4, o CASB, o CAS no caso, ele era o agent do EDR do Kata. Então, a partir da versão 11.4, ele passa a não ser mais o agent do Kata para se transformar no agent do EDRO. Então, quando vocês atualizarem para o 11.4, que vocês forem verificar na política, na parte de agent, você vai ver que ele vai estar falando lá, olha, a partir da versão 11.4, ele deixa de ser o agent do Kata para se transformar no agent do EDRO. Justamente para você trabalhar em conjunto, partindo da mesma ferramenta, utilizando aí o EDRO como add-on dentro do KSC. Beleza? Então, aí a gente entra com alguns pré-requisitos. Aí, recapitulando, Security Center, onde você vai precisar do SQL, toda aquela instalação padrão da Kaspersky, onde você tem diversos links com Quick Start para isso. Instalação da Web Console, beleza? Subindo na Web Console, a gente faz a instalação do Kaspersky Endpoint Agent, que seria o agent do EDRO, e se o seu ambiente ainda não estiver atualizado, a gente vai precisar aí do endpoint da Kaspersky, pelo menos na versão 11.4.0.233, que aí a gente já consegue utilizar esse cara como o agente também do EDRO. Caso o cliente compre o EDRO e ele use uma outra solução de antivírus, ou ele não vai conseguir atualizar o endpoint agora, você tem um endpoint específico que você consegue utilizar como agente do EDRO, mas para clientes que já possuem Kaspersky, essa não seria a ideia, ok? Bom, voltando aqui, então beleza, a gente tem o Endpoint Agent aqui atualizadinho, tem o CAS aqui na versão 11.4, então a gente vai começar a brincar com algumas coisas. Então, a partir do momento que você baixa o web plugin do EDRO, o que a gente vai conseguir fazer? Da mesma forma que funciona com os outros itens do Kaspersky, a gente vai conseguir fazer a criação da política e a criação das tarefas. Então, a gente descendo aqui, eu tenho as minhas políticas normais do Kaspersky. Então, se vocês, até quem não conhece a Web Console, se vocês quiserem utilizar ela até para o seu dia a dia, para facilitar, às vezes não tem o KSC instalado no seu computador e precisa ficar acessando o servidor, você pode utilizar a Web Console para fazer configurações, visualizar eventos, etc. E a gente tem aqui a política que eu já deixei criada do Kaspersky Endpoint Agent. A criação funciona da mesma forma, tá? A DD, como você instalou o plugin, vai aparecer a opção do Endpoint Agent para vocês fazerem download. E aí, clicando aqui, a gente vai começar a trabalhar as configurações da política da mesma forma que existe as outras políticas atuais. Então, a gente tem o status da política, se ela vai estar ativa, inativa ou em modo de out of office, que seria aquela regrinha de fora do escritório. Aqui a questão de herança, a parte de policies, etc., que a gente consegue trabalhar da mesma forma que as outras políticas, algumas informações. A parte de Event Configuration, que também já é uma coisa bem padrão para todo mundo que trabalha com Kaspersky, onde você vai ter todos os tipos de notificações que esse tipo de feature pode te trazer, e aí você pode dizer quanto tempo ele vai ficar guardado, se quando isso aqui acontecer, se você quer que ele te mande por e-mail, por SMS, ou que ele execute algum tipo de file, seja ele um BAT, um script, um exe, enfim, ok? Partindo para a parte de Applications, é onde a gente começa a fazer algumas configurações referentes ao EDRO. Então, aqui no Application Settings, eu tenho a questão de Security Settings, onde eu vou conseguir
elevancar o nível de permissionamento para usuários que possam acessar alguma coisa do EDRO dentro do computador, se ele pode pausar serviço, se ele pode pausar o próprio EDRO além do próprio antivírus. A princípio, para que o EDR funcione bem, nada disso daqui precisa ser alterado, tá, pessoal? A única coisa que eu poderia recomendar para vocês é fazer aqui a aplicação de um password de proteção para que qualquer pessoa não consiga fazer a desativação da funcionalidade, certo? Todo o restante aqui a gente pode manter padrão, lembrando que todas essas configurações, dentro do canto superior direito, você tem uma opçãozinha aqui, onde você pode dar um enforce nessa configuração, ou seja, se isso aqui estiver ativado, a pessoa não vai conseguir fazer a mudança dessa configuração diretamente no endpoint ou no servidor, ok? Partindo aqui para a próxima parte, a gente tem aqui o Other Settings, que nada mais é do que aquela configuração padrão de proxy. Então, se hoje você tem algum proxy explícito dentro do seu ambiente, você consegue colocar ele aqui dentro do EDRO para ele utilizar isso também para poder se comunicar, principalmente com a nuvem da KSN, da própria Kaspersky e algumas outras funções. E na parte de interface, o que eu vou estar ativando para utilização? Então, por padrão, o Management Detection and Response ele já está, porque faz parte da trilha de auditoria, ele que detecta as informações do ambiente para trazer para vocês, e o próprio EDR Optimum. E aí, talvez isso consiga aí ficar para um próximo e-learning, a questão do sandbox. Então, além de você ter o EDRO dentro já da solução do CASB, você também pode trabalhar ali de Sandbox Cloud da Kaspersky, onde você vai conseguir usar esses servidores que estão lá para poder subir um artefato para análise, fazer com que o EDRO utilize esse sandbox também para fazer algumas análises, para checar se realmente algum tipo de arquivo vai ter algum tipo de ação maliciosa dentro do ambiente. Ok? Descendo aqui, a gente começa a trabalhar um pouco funcionalidades. Então, a primeira funcionalidade é o Network Isolation. E o que seria? A partir do momento que vocês verifiquem a trilha de auditoria, você percebeu que aconteceu alguma coisa, você foi notificado de que determinado computador teve algum tipo de ação maliciosa ou está sofrendo um ataque nesse momento, você vai ter a opção, e eu vou mostrar isso mais para frente para vocês no relatório da trilha de auditoria, de bloquear o computador, de isolar esse computador da rede. Então, quando você clicar nesse simples botão, que mais para frente eu consigo demonstrar isso para vocês, o computador simplesmente vai perder conexão com todo mundo. A única conexão que vai permanecer ativa é a comunicação computador-KSC. Para quê? Para que caso você queira desbloquear essa máquina ou fazer alguma ação nessa máquina através do KSC, você consiga. Agora, toda a conexão que ela vai ter com outros computadores, servidores, file servers, etc., vai estar totalmente cortada. Para quê? Para evitar que, se essa máquina tenha sofrido um ataque, ela não tente fazer movimentações laterais para passar isso para outro local. E também para não infectar também outros computadores dentro dessa rede, ok? E essa questão do bloqueio ela é totalmente configurável. Então, através do report, você consegue bloquear e desbloquear, ou seja, isolar e tirar o isolamento a qualquer momento do computador. E você também consegue trabalhar com o tempo padrão. Então, você consegue trabalhar aí no modo de isolação automática, vamos dizer assim. Então, se o Kaspersky detectar que essa máquina está sofrendo um ataque, ele automaticamente vai cortar ela da rede por um tempo que está pré-determinado, que seria 30 minutos. Então, ele vai cortar essa máquina da conexão por 30 minutos, permanecendo sua conexão entre eles, vai te notificar, aí vai ser como você configurou, se vai ser por evento, se vai ser por e-mail ou algo nesse sentido. Se você não tomar nenhuma ação, dentro de 30 minutos, ele vai tirar essa máquina do isolamento, vai fazer um novo teste de conexão, ou seja, vai fazer um novo escaneamento rápido. Se ele constatar que essa máquina ainda está com problema, ele vai bloquear ela por mais 30 minutos, e assim sucessivamente até que vocês tomem alguma ação dentro desse computador, ou tenham alguma política que vá fazer algum tipo de ação para resolver esse problema. Ok? E aqui, se você vai notificar ou não o usuário de que ele foi isolado da rede, para o usuário não achar que ele simplesmente ficou sem internet, abrir um trilhão de chamados com vocês. Então, ele vendo essa mensagenzinha aqui, ele já vai saber que ele vai ter que notificar a área de segurança, porque o Kaspersky está dizendo que aconteceu alguma coisa e por isso ele foi isolado da rede. Ok? E aqui a questão de detecção de isolamento. Ou seja, o que eu vou bloquear, o que eu não vou bloquear, como ele vai fazer a análise de thread, quais portas ele vai escutar para conseguir fazer esse trabalho. E você tem aqui algumas portas padrões. Você pode fazer adição de novas, como vocês preferirem, utilizando local address, algum range de porta, ou tipos de protocolo. Então, isso aqui é coisas que vocês conseguem customizar para conseguir fazer essa detecção e essa exclusão.
ok? Descendo aqui, a gente tem a famosa KSN, né? Que é o Kaspersky Security Network, que para quem já é da casa aí sabe que é a nossa nuvem de inteligência, no caso a nuvem de inteligência da Kaspersky, né? Onde ele compartilha informação com todas as pessoas que têm Kaspersky ao longo do mundo. Lembrando que estamos em época de LGPD, então a Kaspersky já deixou bem claro que nenhum dado que comprometa de qualquer forma, qualquer tipo de empresa, sobe para a nuvem. O que sobe para a nuvem são somente informações a nível de artefato do item, ou seja, tudo a respeito de análise, tanto para virar vacina, tanto para fazer uma análise rápida para enviar resposta para o CATA, para o DRO, para o CASB, etc. Ok? Aqui a gente tem uma funcionalidade bem legal também, que seria execução de prevenção, da prevenção de execução, né, na verdade. Então a gente consegue habilitar ele aqui. Ele tem 2 módulos. Então a gente tem um módulo de estatística, muito utilizado para provas de conceito, para testes, etc. E o modo ativo, que é onde ele realmente vai fazer aí o funcionamento. A gente pode notificar o usuário se ele tiver algum tipo de prevenção. E aqui a gente vai ter as regras de prevenção. Então se eu der um ADD, eu vou conseguir criar aqui, por exemplo, eu quero parar o Skype. Então eu consigo vir aqui, eu tenho o executável, e eu posso pegar o executável do Skype, e ele não vai poder ser iniciado. E a mesma coisa seria para script, então eu posso bloquear scripts específicos, ou até para documentos. Então eu posso pegar, de repente, ou informação de algum documento, ou algum diretório que possui algum documento, eu vou falar que determinada pessoa que está dentro dessa política do EDRO não vai conseguir fazer acesso a esse documento. E aí os critérios que você consegue utilizar são os hashes, tanto o SHA-256 quanto o MD5, ou o diretório, ok? E aqui você tem a opção de habilitar se esse diretório vai ser em case, ou seja, se ele vai possuir letras maiúsculas, minúsculas, etc. E aí, a partir disso, você consegue ir criando os seus critérios para trabalhar com essa execução de prevenção, com essa prevenção de execução. Ok? Aqui a gente vai ter a parte de repositórios, também muito comum. Então a gente tem a parte de quarentena, algumas informações, onde vai ser guardado, por quanto tempo, limite máximo, e a sincronização com o Administration Server, se ele vai enviar todas as informações de objetos, de itens quarentenados, de hosts gerenciados, etc. E aqui no final, algumas informações a respeito do Managed Detection and Response. A princípio, vocês não precisam fazer nenhuma alteração isso daqui. Isso aqui seria para quando vocês começarem a trabalhar um pouco mais de customização de arquivos de configuração, ok? Então, esse cara aqui, a princípio, ele vai ficar em branco para a utilização aí primária do DRO. E aqui a parte de revision, que para quem não sabe, dentro do KSC a gente consegue fazer uma análise das políticas que foram alteradas, que são novas, então eu consigo dizer quem alterou cada item, quando foi feito, como foi feito, o que foi alterado, para a gente trabalhar um pouquinho essa parte de auditoria. Beleza? Bom, a princípio, a nível de política, isso é tudo que a gente consegue fazer dentro do DRO para políticas. Então a gente tem algumas funcionalidades, algumas coisas que a gente consegue trabalhar com a parte de prevenção. E aí, saindo disso, a gente vem para o outro item que também é muito legal, que é a parte de tarefas. Ok? Bom, trabalhamos aqui a parte de policies, então a gente tem agora a parte de tasks, que seriam as tarefas. Então, por padrão, a gente entende que dentro da parte de tarefas, a gente tem que selecionar a aplicação que queremos saber as tarefas que temos disponíveis, no caso, o Endpoint Agent, e aqui ele vai ter as opções que eu tenho. Então, quando o computador tiver com o Endpoint Agent, nós temos esses caras para trabalhar. A princípio, falando em processos, o que a gente fez até agora? A gente instalou o KSC, instalou o Web Console, instalou o Web Plugin do Endpoint Agent, atualizou o Endpoint para 11.4, colocamos a licença do EDRO para funcionar dentro da console, mas tem um ponto que falta aí para fazer o EDRO começar a funcionar, começar a rodar dentro do ambiente. Que o que seria? A ativação. Então, claro, a gente sabe que quando você pega o licenciamento e marca a opção de auto-deploy dentro do Security Center, ele já distribui isso automaticamente. Mas no caso do EDRO, pelo menos até esse momento, pelos testes que nós fizemos, você precisa fazer a utilização do Activation of Application. Então você vai clicar nesse cara, pegar a licença do EDRO que você já subiu para o seu Security Center e aplicar para as máquinas que você quer que essa função seja habilitada. Ok? Aí, a partir desse momento, o EDRO ele começa a entrar em funcionamento. E um outro ponto que também é bem importante, quando a gente está tratando do Endpoint 11.4, quando você faz a atualização do Endpoint 11.4, tem uma coisa que vocês precisam prestar atenção. Dentro do pacote,
por padrão, o endpoint 11.4 não vem com o sensor habilitado. Ou seja, o sensor existe, ele está dentro do endpoint, mas por padrão ele não vem habilitado. Então o que a gente pode fazer? Ou antes de fazer a instalação do endpoint, eu consigo ir dentro das propriedades do instalador. Então acho que mostrando aqui para vocês até mais fácil. Então eu tenho aqui, cadê o meu endpoint 11.4? Venho aqui na parte de options e deixo habilitado. Então todas as novas instalações já vão ter esse cara implementado. Só que você fala, putz, Yuri, eu já fiz a instalação do 11.4 e isso não estava instalado, eu vou ter que reinstalar de novo? Não, não precisa. A gente sabe que dentro das tarefas do Kaspersky, a gente tem uma tarefinha que é a mudança de componentes da aplicação. Então, dentro dessa tarefinha, eu consigo simplesmente dizer que agora o Endpoint Agent, o Endpoint Sensor aqui, ele passa a funcionar. Então, eu pego essa tarefa, mando isso para todo mundo vai ter essa funcionalidade habilitada. Utilizando a task do EDRO, eu faço a ativação da aplicação, coloco a licença e pronto. EDRO em funcionamento, ok? Aí com o EDRO em funcionamento, a gente teria essas tarefinhas aqui para conseguir trabalhar também, além da parte de detecção que a gente está deixando aí para o final. Então, quais são as tarefas que o EDRO conseguiria trazer para vocês? Então, você tem deletar um arquivo. Então, você consegue fazer um delete de qualquer tipo de arquivo que vocês imaginem, de qualquer tipo de diretório, etc. Vai bastar fazer a configuração necessária para isso. Quarentenar um arquivo. Então, assim como o nome diz, você vai pegar algum tipo de artefato, alguma informação que você já conhece, você consegue criar uma tarefa para que ele quarentene essa informação. Scan de IOC, que aí eu imagino que vocês já conheçam, mas para quem não conhece, falando de maneira bem simples, seria índice de comprometimento, o nome completo, que nada mais é do que um arquivo, geralmente aí um XML, que detém informações sobre um tipo de ataque ou um tipo de ameaça. Ou seja, eu considero um documento de conhecimento. Então, dentro desse IOC, ele vai estar com informações suficientes para que o EDR ou o próprio Kaspersky entenda como um ataque funciona ou como uma ameaça funciona. E aí, para que eu quero isso? Baseado nesses IOCs, e cara, IOCs você pode pegar em qualquer lugar, você tem aí, por exemplo, sites como Mitre Attack, Yara, ou fóruns como até o Reddit, etc., onde vocês conseguem uma base legal desses índices de comprometimento de ataques, seja eles mais conhecidos ou não, ataques que já foram dia zero a 1 minuto atrás, 2 minutos atrás, e o pessoal já cria os IOCs para isso. E para quê? Quando você incorpora um IOC dentro dessa tarefa e manda ele fazer escaneamento no ambiente de vocês, o EDRO vai buscar resquícios dessas ameaças ou desses ataques pelo conhecimento que ele adquiriu do IOC. Então, mesmo que você ainda não tenha sido atacado, ou seja, seu ataque ainda não foi 100% executado, mas já tem ali um script em espera, já tem um agendador do Windows ali com um arquivozinho pronto para fazer execução, para te gerar algum problema, como ele já fez alguma coisa, mesmo que aquele começo inofensivo, onde ele ainda não entra com ação maliciosa com você, através do índice de comprometimento, o EDRO vai saber que existe ali, e aí você vai poder tomar ações, como excluir aquilo, quarentenar, mover, e a partir desse momento ele consegue também te trazer a trilha de auditoria dessas informações, que a gente consegue ver mais para frente também, ok? Então, o índice de comprometimento, ele é um dos itens mais importantes quando a gente está trabalhando com a parte de EDRO, porque é daí que vem um dos focos de inteligência da ferramenta nesse sentido. E aí, até utilizando ataques que vocês já sofreram, vocês mesmos conseguem fazer as criações dos índices de comprometimento, e aí quando a gente for trabalhar a trilha de auditoria, eu mostro isso daí também um pouquinho para vocês, ok? A gente consegue também terminar um processo, então qualquer tipo de processo aí que vocês tenham, de repente você leu em algum fórum que existe um processo específico que é relativo, que faz alguma relação com alguma ameaça ou pertence a algum tipo de ameaça específica, você pode fazer com que ele termine esse processo. O contrário também acontece, então além de terminar um processo, você consegue fazer com que o EDRO execute um processo da sua preferência. Atualização da database, padrão, a gente precisa fazer essa atualização, mesmo que ele trabalhe com inteligência, mesmo que ele trabalhe com esse de comprometimento, a database é importante para a ferramenta, seja para o seu binário, seja para o seu código matemático de análise, etc. Então, sim, é sempre importante
manter esse cara atualizado, e a parte da ativação de aplicação, que é o que a gente falou anteriormente, para o EDRO começar a entrar em funcionamento realmente, que é quando ele recebe o licenciamento. E aí o restante, pessoal, faz parte da criação de tarefas que a gente já tem aí no Security Center. Então eu vou escolher para qual device ou para qual grupo de device, quando que vai ser executado, como que vai ser executado, etc. Ok? Beleza, pessoal? Bom, falamos de políticas, falamos de tarefas, o que a gente pode fazer, quando a gente pode fazer, como a gente deve fazer. E agora a gente chega na parte que é a parte legal do EDR, que faz o EDR realmente ser um EDR, que é a parte de detecção, que é a parte de inteligência, onde ele vai conseguir dizer para você o que uma ameaça faz, como ela faz, quando ela faz e com quem ela fez. Então, eu fiz um teste bem básico no meu computador, tá, pessoal? Só para a gente conseguir evidenciar isso de uma maneira bem legal. Então, vocês podem verificar que o meu Kasperskyzinho aqui está acusando que eu tive um malware detectado. Ou seja, eu peguei uma ameaça totalmente inofensiva, tá? É uma ameaça que, a princípio, ela não fará nada de malicioso dentro do meu computador, é uma ameaça de teste. Então, a gente dando um duplo cliquezinho aqui no Kaspersky, eu tenho a minha telinha vermelha do desespero aqui. E se eu vim aqui em Reports, no meu Exploit Prevention, podem ver aqui que eu tenho alguns itens aqui que foram executados, foram devidamente bloqueados ou não, etc, etc. E, teoricamente, sem um EDRO, é isso que a gente teria visibilidade. Então a gente consegue saber que ele bloqueou, consegue ter um objeto, o reason, o hash, etc. Mas fica uma coisa assim meio estranha, né? Tipo, como começou? O que aconteceu? O que tá fazendo? E é aí que entra o EDRO. Então, a partir do momento que o Kaspersky fez o trabalho dele e fez o bloqueio da ameaça, dentro do Web Console, onde a gente vai começar a tratar o EDRO, a gente tem um reporte aqui que vai ser o mais importante para a gente, que é o Threads Report. É esse cara que vai ter as informações dos incidentes constatados pelo EDRO, ok? Então, se a gente vir aqui, por exemplo, dar um clique aqui, dar um Show Report, ele vai trazer algumas informações. Lembrando que eu coloquei esse reporte para pegar as ameaças que eu rodei anteriormente, tá? Mas ela é configurável para 10 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, que vocês acharem melhor. Ele está pegando aqui um relatório desse grupo, que é onde está o meu computador, onde eu fiz os testes, e é que ele tem algumas informações que vocês já têm na licença padrão de vocês, que é a parte de os objetos, se ele é um Trojan, qual tipo de objeto, quem infectou, quando fez, etc. E aí, quando a gente vem para a parte de details, a gente começa a ter informações do incidente gravadas pelo EDRO. Então, ele vai ter algumas configurações aqui que a gente consegue trabalhar, das ameaças que ele detectou. E quando a gente clica aqui no Present, ele traz para mim a trilha de auditoria do item. Então aqui é onde eu consigo entender o que a ameaça fez, ou seja, o que ela causou dentro do meio ambiente, o que aconteceu, até onde ela foi, qual foi o sucesso da ferramenta, ou seja, aonde a ferramenta fez o bloqueio desse cara, ok? Aqui a gente já tem por padrão que o Kaspersky enviou a resposta para o DRO falando que ele bloqueou sim com sucesso, mas aí o que aconteceu? Eu deixei uma outra ameaça também rodar sem a proteção, ou seja, sem o exploit, para a gente poder ter a trilha, tá? Por isso que ele trouxe a trilha aqui. E aí a gente consegue dar uma olhada no que aconteceu. Então vamos lá. A princípio, eu executei esse SW teste XZ, que seria aí a minha ameaça, tá? Então aqui a gente tem algumas informações a respeito dela. Integridade, quem rodou, se foi rodado com privilégio ou não, quando, os hashes, se tiver algumas outras informações também. Por padrão, utilizando um hiperlink, ou seja, um simples botão, automaticamente eu consigo pegar esse executável e já mandar ele para a nossa política lá na parte de prevenção de execução. Então ele automaticamente vai para a política, tá? A partir disso daqui. Ou eu consigo quarentenar. E aí eu sei que esse cara que usou o nosso SV host chamou esse cara. Então esse cara criou esse cara. E esse cara fez tudo isso na minha rede. Então eu tenho esse javeli.exe, que ele também vai ter as suas informações próprias, tá? Da mesma forma eu consigo fazer a prevenção de execução e o quarentenamento. E aí, o que esse javeli.exe fez? Ele fez file drop, ou seja, ele criou, jogou no meu computador 5 arquivos.
E aí, se eu quiser saber esses arquivos, basta dar um clique. Então ele vai dizer para mim que ele fez um drop de todos esses arquivos. Então teve ele mesmo, né, feito pelo o cara inicial. Dentro do meu temp, ele jogou esse drop de file, esse cara também, esse daqui e esse daqui. E eu tenho exatamente aonde ele jogou isso. Ou seja, aonde ele fez isso. E aí, uma coisa legal que é onde a gente volta para aquele papo do índice de comprometimento. Então, por exemplo, o que ele fez aqui, teoricamente, esse arquivo, por exemplo, seria um log, vamos dizer assim, ele não é um cara que vai fazer nada a nível malicioso dentro do meu computador ainda. Ele pode ser uma ameaça que vai ficar ali adormecida, esperando algum tipo de gatilho, algum tipo de ação específica. Então, o que eu poderia fazer? Marca esse cara aqui, vem aqui e manda ele criar um índice de comprometimento. Tá? Criando esse índice de comprometimento, eu estou falando que o EDRO tem conhecimento que esse javali.exe vai ser uma ameaça porque ele vai gerar esses file drops aqui embaixo. Então, o que eu consigo falar? Falar assim, olha, eu estou criando o índice de comprometimento para esse item, aqui estão as informações. Se eu selecionar mais de um item, eu consigo dizer se vai ser um or ou end, ou seja, se tem que ser a junção de todos, ou se cai só um ou só outro, ele vai aplicar, tá? E aí, quais as ações que o computador, que o KSC no caso, tem que tomar no computador, caso ele encontre essa informação nos outros computadores? Então eu posso dizer que ele vai isolar esse computador, como a gente viu na política, a princípio aí por 30 minutos. Se ele vai dar um push para as áreas de escaneamento críticas que vocês configuraram na política do endpoint, ou seja, se ele vai começar a realizar um scan agressivo no computador para tentar detectar alguma coisa além disso daqui que a gente já detectou, ou se ele vai simplesmente remover e quarentenar essa informação, ou seja, vai tirar isso do computador do usuário e vai colocar numa quarentena aí para, de repente, alguma pós-análise por parte de vocês. Então, vejam que trabalhando com EDRO e a parte do índice de comprometimento, eu consigo fazer o que a gente chama de threat hunting. Então, mesmo que a ameaça ainda não tenha se manifestado, eu consigo pegar determinadas movimentações, determinadas ações dessa ameaça, criar o índice de comprometimento e fazer um escaneamento na minha rede inteira. E aí, quando você está tratando, como por exemplo, advocacias, hospitais, onde geralmente existe um grupo de WhatsApp ou, enfim, de Telegram, com as pessoas de TI dessas áreas, imagine você falar assim, olha, quase sofri um ataque aqui gigantesco, e você exportar esse índice de comprometimento e falar, pessoal, aqui está o índice de comprometimento da ameaça X para vocês verificarem se isso está dentro do ambiente de vocês. Ou vocês receberem também isso e conseguirem utilizar isso para se precipitar, ou seja, para ter uma ação proativa, ou seja, você não precisa mais só esperar que o seu antivírus sempre caça, sempre consiga pegar a ameaça no menor tempo possível, causando o menor estrago possível. Você consegue trabalhar com a parte de hunting, de procura. Então você consegue procurar no seu ambiente resquícios, mesmo que ainda não tenha se tornado um problema. Ok? Então a gente consegue ir um pouco mais longe, justamente devido ao EDRO. E aí a gente vai ter as outras informações. Então ele fez aqui 2 injections, ou seja, ele fez a injeção desses itens aqui para poder rodar, para poder funcionar, certo? E ele alterou 23 registros do meu computador. E aí ele vai trazer para mim exatamente quais registros foram alterados. E a gente vai ter aqui 2 páginas com vários registros. E aqui é a mesma coisa. Então, putz, esse registro aqui foi alterado, mas a princípio, pelo que eu vi, ele não faz nada. Mas parece ser uma característica dessa ameaça. Então eu posso simplesmente criar um índice de comprometimento e verificar se existem outros computadores que também estão passando por isso e tomar algumas ações ou exportar esse IOC para utilizar posteriormente na tarefa de procura de IOCs. Beleza, pessoal? E aqui, então, a gente tem toda a trilha. Lógico que essa trilha ficou pequena, porque é uma ameaça que a gente utiliza para demonstração, principalmente em provas de conceito, para poder passar isso para vocês. Mas você pode ver que ele vai trazer uma trilha correta, ou seja, exata, de tudo que a ameaça fez. A gente não vai ficar preso àquela pequena informação que a gente tem nos antivírus convencionais, que é, cara, eu detectei, foi excluído, funcionou, tá em tal lugar. Aqui, ele vai dizer para vocês tudo que foi feito pela ameaça. Então, vocês como equipe de segurança, vocês como equipe de TI, conseguem fazer uma análise disso daqui, tanto dos artefatos quanto das alterações, e começar a fazer uma caça, ou seja, um hunting, ou seja, trabalhar de maneira mais proativa dentro do ambiente, evitando que a ameaça chegue
a causar algum tipo de estrago ou realmente começar a fazer algum tipo de ação maliciosa, porque você começa a entender o comportamento da ameaça, o comportamento do ataque, e com isso você consegue se prevenir cada vez mais. E aí, descendo aqui, a gente vai ter algumas informações. Então, ele foi bloqueado com sucesso, quando ocorreu, categoria, o objeto, qual é o tipo de objeto, ou seja, ele foi um objeto que foi um objeto executado em memória, hostname, interfaces, então você vai ter informações específicas do computador, sistema operacional, grupo que ele pertence dentro do Security Center, o policy name, que é o nosso endpoint agent, seção de login, PID, algumas informações do arquivo, onde a gente consegue fazer, como eu falei para vocês, a parte de prevenção de execução e a parte de quarentena. Bom, pessoal, fizemos todas as etapas, fizemos os testes, trabalhamos com a parte de execução. Isso aqui é o que o EDRO consegue trazer para a gente de visibilidade, para vocês conseguirem trabalhar o ambiente, para vocês conseguirem entender um comportamento de uma ameaça. Então, vocês vão subir o nível de conhecimento de vocês. Além de fazer o bloqueio, além de trabalhar com políticas, vocês vão entender como funciona a ameaça e como você consegue se prevenir dela, caçando ela antes mesmo que ela aconteça. Utilizando aí os índices de comprometimento, a parte de processos, da parte de memória, de detecção, de exclusão, enfim, todas as funcionalidades que vocês consigam utilizar aí dentro do EDRO. E isso vai acontecer para toda e qualquer ameaça que ele pegar, tá? Então aqui foi um exemplo, mas eu tenho, por exemplo, esse cara, que ele também fez algumas ações, então ele teve aí a mesma quantidade de file drop. Eu tenho esse outro aqui também que foi gerado por ele, opa. Então ele vai trazer algumas coisas específicas. E esse cara aqui foi quando eu desliguei o exploit, tá? Então ele deu aqui o unthreaded none, ou seja, ele não fez nada, não teve nenhum tipo de ação. E aqui eu tenho as informações a respeito dele. E aí vocês podem vocês mesmos quarentenarem ou fazer alguma coisa desse tipo. E ele vai ter algumas informações para vocês trabalharem, inclusive as informações de base. E aqui é a parte de todos os incidentes. Ele pega tudo que está detalhado e coloca de um jeito só. E aí você vai ter o que foi alterado de registro, o que foi injection, o que foi file drop, quantos foram. E aí, baseado nisso, você consegue criar um índice de comprometimento até da ameaça inteira, para utilizar posteriormente, para repassar, para publicar, para estudar ou qualquer coisa também nesse sentido. Eu sei que por padrão o EDRO parecia ser uma coisa muito complicada, porque a gente entende que as primeiras ferramentas de EDRO exigiam uma equipe de segurança muito grande, às vezes um SOC para conseguir trabalhar com a parte de incidente, mas a ideia do Optimum é que ele realmente consiga atender as pequenas e médias principalmente, trazendo um gerenciamento simplificado, utilizando a mesma console a qual vocês já possuem conhecimento e trazendo todas essas informações para que vocês consigam trabalhar trilhagem de auditoria, threat hunting, trabalhar a parte de índice de comprometimento, tudo de uma maneira mais simples. Então ele tem as funcionalidades essenciais que um EDR precisa ter, trazendo uma trilha com toda a confiança que a gente tem na Kaspersky, utilizando a mesma console que a gente está acostumado a trabalhar. E aí, a princípio é isso. E aí, com o tempo, a ideia é que vocês vão refinando essa ferramenta, trabalhando com índices de comprometimento, trabalhando com a parte de prevenção para ameaças já conhecidas, ou mesmo trabalhar com a parte para poder ter um proativo em ameaças não conhecidas, estudar os incidentes para entender como funciona, criar os índices, e aí assim você vai refinando a sua ferramenta tanto de antivírus quanto de EDR para melhorar a proteção do ambiente de todos vocês. A respeito do EDR, eu espero que eu consiga ter passado um pouco de informações para vocês, para pelo menos vocês começarem aí a engatinhar com a parte de EDRO. É claro que se a gente for explorar num deep, tem muita coisa que a gente consegue fazer com esse EDRO, mas isso daí eu acredito que venha com conhecimento, com o tempo que a gente ficar trabalhando com essa ferramenta. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho no canal da EZE, que aí praticamente para quase toda semana a gente vai ter informações a respeito de e-learning. E lembrando que, se você quiser se certificar nos produtos da Kaspersky, principalmente a linha CASB, você quer um certificado oficial, você quer um treinamento de 2, 3 dias com um professor, etc., a EZE também tem, a EZE é um centro de treinamento oficial, então aí junto com o Thiago Capuano, vocês conseguem fazer essa parte de treinamento oficial, com certificado emitido pela própria Kaspersky, assinado lá pelo tio Eudine, tudo bonitinho. Então, se vocês quiserem também alguma informação a respeito disso, vocês comentem comigo aí no comentário ou podem me procurar também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aguardem os próximos e-learnings e se precisarem de qualquer coisa, estamos aí, ok? Tanto a EZE, quanto eu, quanto o Wagner. Pessoal, um abração e até a próxima. Tchau, tchau.